Olha, mas eu falei faz 2, 3 dias que o Bolsonaro está planejando um golpe para 2022. Claro, se ele conseguir chegar até lá e ele perdendo a eleição, ele vai tentar dar um golpe com a ajuda de polícias, de milícias e a ajuda de parte do exército. Foi só eu falar, o Donald Trump tentou a mesma coisa nos Estados Unidos e aí analistas políticos de lá dos Estados Unidos dizem não deu certo o golpe do Trump porque ele não tinha apoio do exército e das forças armadas, senão o Trump teria dado um golpe de estado ontem. Os terroristas invadiram o Capitólio, 4 pessoas morreram ontem, só 13 pessoas foram presas, 13 pessoas, mais de 1.000 pessoas estavam lá, mas só 13 foram presas e eles invadiram com a ajuda da polícia. Eu vou mostrar aqui os vídeos da polícia ajudando o pessoal, abrindo caminho para que eles invadissem o Congresso dos Estados Unidos e tirando até selfies com os terroristas pró-Donald Trump. E isso pode vir a acontecer no Brasil. E para piorar, tudo indica, e tem vários rumores lá nos Estados Unidos, de que Donald Trump pode pedir asilo político no Brasil depois que ele deixar a presidência. Por quê? Porque o Donald Trump sabe que vai ser preso. Ele cometeu vários crimes que foram revelados durante o governo dele. O mais grave talvez seja o crime dos impostos, que ele não pagou e que ele fazia um malabarismo para pagar pouquinho de imposto. E agora ele liderou o que aconteceu ontem no Capitólio. Então a gente sabe que isso não vai ficar impune. O pessoal de Wall Street, que está contra a extrema-direita, que está varrendo a extrema-direita do mapa e que está com Joe Biden e contra também o Bolsonaro aqui no Brasil, quando eles veem alguém no caminho deles, eles tiram sem dó nem piedade. A gente viu quando era a esquerda que estava no caminho deles, eles prenderam esse presidente aqui no Brasil sem provas. A pessoa mais popular do país foi presa no Brasil sem provas para não disputar a eleição. Agora imagina um criminoso com todas as provas e que fez isso, uma pedra no sapato muito maior. Imagina o que está para acontecer com Donald Trump, com Jair Bolsonaro. Então, tudo indica que o Trump pode sim pedir asilo político no Brasil, até porque o Bolsonaro mostrou ser o único verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo que o Trump tem é o Bolsonaro, porque o verdadeiro amigo, ele tá contigo nas horas de dificuldade. Quando você tá ferrado, seu verdadeiro amigo é aquele que vai te ajudar. E olha, os líderes da extrema-direita no mundo inteiro estão assim, ó, caladinhos, exceto um. Jair Bolsonaro. Vou já mostrar o vídeo do que o Bolsonaro falou ontem e depois falou hoje, mais de novo, sobre fraude nas eleições dos Estados Unidos. Ele continua com o Donald Trump, assim, hashtag fechado com Trump. A coisa vai ficar feia pro Trump e pro Bolsonaro. A gente vai analisar tudo o que aconteceu, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pros dois? Se inscreve no canal, curte o vídeo, aproveita e ativa também o sininho. Mas se inscrever no canal é muito importante para ajudar a fortalecer a oposição. Olha, 2022 está logo aí. Vamos fortalecer a oposição à extrema-direita. Se inscreve no canal. E aqui a gente faz oposição todos os dias e também nas ruas. A gente tem carros de som que a gente está colocando hoje, está rodando em Porto Alegre o nosso carro de som contra o Bolsonaro, mostrando crimes, mostrando que o Bolsonaro é contra a vacina, que foi ele quem foi contra o 13º do Bolsa Família, contra a continuação do auxílio emergencial, e também temos outdoors que rodam em várias, outdoor não roda, que estão em várias cidades do Brasil. E quem quiser ajudar com as ações do canal, um segundinho, se inscrever ajuda muito. Mas embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Clicando você já estará ajudando as nossas ações. Ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Eu deixo no primeiro comentário, eu vou deixar Pix, PicPay, apoie sua conta bancária. Para quem quiser confirmar qual é o Pix, tá no primeiro comentário desse vídeo. Mas se inscreve que ajuda muito a fortalecer a oposição. O YouTube mostra o vídeo para mais gente. Mas vamos mostrar aqui, primeiro, o que o Bolsonaro falou sobre a eleição dos Estados Unidos. É difícil de acreditar que o Bolsonaro falou isso. Ele falou até que gente morta votou, ele faz acusações, ele deveria provar. Olha só. E a suspeição nas eleições norte-americanas? A suspeição. Quando chegava os votos eles por meio, o cara crescia lá. Tem brasileiro lá que não tinha direito de votar e acabou recebendo o papel para votar. Tem pouco que votou. E não foi pouco, não. Foi pouca gente também. Não sei se dá para escutar direitinho, porque realmente não é o vídeo aqui, é o vídeo lá do Twitter que eu peguei. O som tá baixo, foi gravado por um apoiador do Bolsonaro, mas o rapaz fala: olha, até morto votou. Aí o Bolsonaro fala: e não foi pouco não. E falou que tinha brasileiro que não tem direito de votar e que recebeu cédula para votar. Quer dizer, tá fazendo uma acusação de fraude direta. E como presidente do Brasil, dizendo que cidadãos do país dele votaram nos Estados Unidos sem poder votar. Pô, cadê a OEA? Cadê a OEA que por muito menos, por 1% disso, deu um golpe de Estado na Bolívia e tentaram matar o Evo Morales, que foi o presidente eleito. A única dúvida na Bolívia, eu lembro disso, era se o Evo Morales tinha ganho a eleição por 9,9% ou por 10%. Se ele ganhasse por 10%, não teria segundo turno. Se ele ganhasse por 9,99%,
que era o que alguns diziam, aí teria um segundo turno onde nas pesquisas ele ganhava com 30 pontos de vantagem. Aí fizeram o quê? Deram um golpe de Estado, morreu um monte de gente, tentaram matar o presidente. Lá nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo, nada. Eu acho que está precisando os Estados Unidos invadirem os Estados Unidos para restabelecer a democracia nos Estados Unidos, que é isso que eles fazem no resto do mundo, né? Olha só, aqui tem um vídeo de como começou a confusão e dá para ver claramente os policiais, eles abrindo espaço para os terroristas. Ó, eles, como os terroristas estão passando, dá para ver que não tem nenhuma violência sendo empregada por parte da polícia e a polícia simplesmente deixa que eles entrem no Capitólio, eles entram ali no lugar do Capitólio. E depois, aí você fala, mas depois a polícia fez alguma coisa. Realmente fez muito depois. A polícia começou a tirar selfies com os terroristas. Ó. Eles estavam lá dentro do Capitólio, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, e aí os policiais estão ali tirando selfies com eles. Aí tem também fotos e vídeos de pessoas até com roupa do exército. Aí eu não sei se estão manifestantes vestidos a caráter, ou se são realmente pessoas do exército que estavam tirando fotos ali, tirando selfie com os manifestantes pró-Trump, manifestantes, com os terroristas, que invade o Congresso, quebra tudo. Tem vídeos de depois como é que ficou, que quebraram tudo lá, fizeram uma bagunça danada. Quem faz isso é terrorista. Aí você vê, ó, eles têm, esse é um dos mais famosos que estava lá, ele tem uma camiseta, não sei se dá para olhar aí, tá escrito Camp Auschwitz, e embaixo tem uma coisa escrita em alemão. Isso que está escrito em alemão é a mesma coisa que está escrito em Auschwitz, que é o trabalho liberta em alemão. Eu fui lá para Auschwitz, eu fui em 2013, eu visitei Auschwitz. E aí, inclusive, se for ver, ó, tem uma notícia aqui do Poder 360 de que o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, já usou esse lema em um vídeo oficial. Inclusive, eu lembro que o secretário de Cultura foi demitido na época porque tinha música nazista, que era a música preferida do Hitler, tinha o lema lá, o trabalho liberta, um monte de coisa de discurso nazista num pronunciamento oficial. Quer dizer, o bolsonarismo e o trumpismo estão lado a lado. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o Trump perdeu a eleição. Muito se falava que ele ia tentar dar o golpe antes da eleição. Muito. Tem publicações de um ano atrás de gente falando o Trump vai tentar dar um golpe se perder a eleição. Todo mundo sabia disso. Comenta aí, você sabia que o Trump ia tentar dar um golpe? Ou para você foi uma surpresa muito grande que o Trump falou em fraude e que o Trump começou a incitar os terroristas dele para invadir o Capitólio? Para você foi surpresa ou não foi? Que para mim não foi surpresa nenhuma. Inclusive eu falei aqui, o Bolsonaro está tentando fazer o mesmo em 2022, eu dei detalhes de como ele está fazendo com a Força Nacional, de como ele está implantando milícias em várias polícias do país, que o Bolsonaro não é bobo, ele não é tonto. O Bolsonaro pode ser uma pessoa muito burra para algumas coisas, mas para outras, para estratégia de golpismo, o Bolsonaro não é tonto. E tudo que o Trump faz, o Bolsonaro está vendo e vai falar, eu vou corrigir os erros do Donald Trump. O Trump fez antes da eleição lá nos Estados Unidos, são 2 anos antes da eleição do Brasil, sorte do Bolsonaro, aí ele vê os erros do Trump, corrige para fazer direitinho aqui. E o Bolsonaro pode, se é que já não fez, convidar o Trump. Muita gente não sabe, mas faz 3 dias o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, ele estava em Washington com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. O Eduardo Bolsonaro foi em Washington, ele visitou a Casa Branca a pedido, a convite da Ivanka Trump. A Ivanka Trump, ela é a esposa do Donald Trump, e ela foi lá se encontrar com... O Eduardo Bolsonaro foi lá se encontrar com ela e talvez também com o Donald Trump. E a gente não sabe do que eles trataram ali, mas muita gente começou a falar, é uma possibilidade real de que o Donald Trump fuja do país. E aí estavam falando que ele poderia ir para Israel, poderia ir para outro lugar, mas olha, quem foi visitar lá na Casa Branca foi o filho do presidente do Brasil, o único líder mundial, presidente de algum país no mundo, que fala abertamente que teve fraude nos Estados Unidos e que endossa as mentiras do Trump abertamente é o Jair Bolsonaro. Na hora que o Trump precisou, quem usou robôs, isso já foi comprovado nos Estados Unidos, robôs vindos do Brasil ajudaram a disseminar fake news nas eleições de lá e no pós-eleitoral de lá, ou seja, as fake news de fraude nas eleições. Quer dizer, quem ajudou o Trump com aparato tecnológico de robôs, quem ajudou o Trump disseminando isso tudo, essas mentiras dele, foi o Bolsonaro. Você não vê o fascistinha da Polônia, ou da Hungria, ou de Israel, os presidentes de lá, eles ajudando o Trump diretamente assim, não vem. O presidente da Polônia falou ontem, foi um escândalo lá, olha só qual foi o escândalo na Polônia que parou o país ontem. O presidente lá, Andrzej Duda, falou que ele tem a mesma visão política do Trump. Veja bem, ele não endossou a mentira da fraude eleitoral, inclusive ele reconheceu o Joe Biden no mesmo dia em que fechou a eleição, foi um dos primeiros a reconhecer o Joe Biden. Ele não falou que ele acha que teve fraude, não falou que ele apoia o que aconteceu lá, ele apenas disse
que tem a mesma visão política, foi um escândalo. Aqui nós temos o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, endossando a fraude, inclusive dizendo que várias vezes que teve fraude, dizendo que brasileiros votaram ilegalmente, sem apresentar nenhuma prova disso, e nada acontece, nada. Você não vê um escândalo muito grande da mídia quanto a isso. Então a chance do Trump vir para cá é muito grande. E o Trump, se ele quisesse, ele virava presidente do Brasil, porque a gente sabe que o Trump vindo para o Brasil, se ele falou, Bolsonaro, faz isso, mas não tem militar ou político do Centrão que tire da cabeça do Bolsonaro se o Trump falar, ó, faz isso, faz aquilo, ó, tira esse ministro aqui, coloca não sei quem, tira aquele ali, coloca não sei quem, ó, esse cara é traidor, tira ele do governo. Se o Trump falar isso, você tem alguma dúvida de que o Trump ficaria governando o Brasil indiretamente, até bem diretamente, até se o Bolsonaro puder dar até um cargo para ele aqui, se tem alguma dúvida disso, que eu, Thiago, não tenho. O Bolsonaro faz, se o Trump mandar late, ele late, se falar senta, rola agora, dá a patinha, o Bolsonaro dá a patinha, senta, deita, rola, faz o que quiser que o Donald Trump mande ele fazer. A gente sabe muito bem disso, então a gente tem esse perigo. E o pior, o Donald Trump não conseguiu dar o golpe lá agora, inclusive agora ele falou que vai, ele não reconheceu a vitória do Biden, mas falou hoje de manhã, ele falou que vai fazer a transição, ou seja, ele admitiu que perdeu, não deu certo o golpe dele, aí ó, spoiler, não deu certo o golpe dele, dificilmente haverá uma nova tentativa como a de ontem, mas o que acontece é o seguinte, se ele quiser, ele pode tentar o mesmo do Brasil, e eu já denunciei como o Bolsonaro está fazendo isso, vai no meu vídeo de 2 dias atrás. A situação tá bem difícil, e ministros do STF já se pronunciaram, vários se pronunciaram, vou até fazer um vídeo aqui só sobre esses pronunciamentos. Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, todos, quase os ministros do STF que têm Twitter, todos eles, ou redes sociais, já se pronunciaram contra o que aconteceu e falaram, ó, o Brasil tem que ficar de olho. Rodrigo Maia também falou, o Brasil tem que ficar de olho, só que tem uma coisa, você deve estar pensando, mas o Rodrigo Maia não dá andamento nos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Gente, isso é estratégia política, o Rodrigo Maia não nasceu ontem, o Rodrigo Maia está contra o Bolsonaro desde março de 2019, ok? Eu lembro inclusive do dia em que eu falei, o canal Plantão Brasil estava começando, e eu falei aqui, olha, o Rodrigo Maia se desvencilhou do Bolsonaro, e eu lembro que na época, hoje cada vídeo tem 1000 comentários, que bom, né? Mas na época os vídeos tinham 20 comentários, eu lembro que metade dos comentários estava lá, mas Thiago, é cedo demais para falar isso. E olha, aconteceu, o Rodrigo Maia se desvencilhou do Bolsonaro, foi no meio de março de 2019, foi logo que o Bolsonaro estava fritando o Bebiano e o Santos Cruz. Ali o Rodrigo Maia falou, tchau. Um mês depois do Bolsonaro ajudar o Rodrigo Maia a se eleger presidente da Câmara, o Rodrigo Maia falou, não, com o Bolsonaro não dá mais. Ou seja, olha só o que está para acontecer. O Rodrigo Maia não está com o Bolsonaro, ele não pode dar andamento no pedido de impeachment porque o Bolsonaro vai se safar. O Bolsonaro tem 171 votos para barrar o impeachment, ele tem. Não temos hoje 2/3, nunca tivemos, desde que o Bolsonaro assumiu, 2/3 para aprovar um impeachment do Bolsonaro. E você sabe o que acontece com um presidente quando tem um processo desse e ele sai vitorioso desse processo? Ele sai muito, mas muito mais forte do que ele entrou nesse processo. A maneira de derrubar o Bolsonaro é nos bastidores, é pouco a pouco, é minando aqui, minando ali, que é o que o Rodrigo Maia está tentando fazer. Mas claro, do outro lado tem o Bolsonaro também agindo. Se o Rodrigo Maia desse andamento num processo de impeachment do Bolsonaro, vamos supor, um ano atrás, Rodrigo Maia, vamos dar um impeachment do Bolsonaro, passou um ano. Sabe o que teria acontecido em 2020, no meio da pandemia? Teríamos votado impeachment, o Congresso votaria contra o impeachment, teria maioria contra o Bolsonaro, mas não teria 2/3 contra o Bolsonaro. O Bolsonaro sairia 100 vezes mais forte, falaria, tentaram dar um golpe e não conseguiram, e aí ele sairia com aquela pecha de mártir, e aí ele diria que o Brasil tá uma porcaria porque o Congresso estava perdendo tempo tentando fazer o impeachment dele e não conseguiu. É isso que aconteceria. Rodrigo Maia não é tonto. Enquanto tem gente da esquerda vendo aqui amanhã, Rodrigo Maia tá vendo lá na frente, assim como o pessoal da direita. A esquerda tem que começar a ver as coisas lá na frente. E ver lá na frente é falar o óbvio, que todo mundo sabe. Em 2022 o Bolsonaro vai fazer 100 vezes pior do que o Trump, então temos que tirá-lo de lá. Espero que deputados e senadores de Brasília tenham aprendido e tenham minado o Bolsonaro e comecem a minar o Bolsonaro nos bastidores, principalmente o senhor Gilmar Mendes, que tem o processo do Queiroz. Gilmar Mendes com uma canetada da caneta dele, que eu não sei se é Bic, se é Montblanc, se é uma caneta de marca ou não, uma canetada de Gilmar Mendes e o Queiroz volta para a jaula e o Bolsonaro começa a viver o inferno na terra de novo. Então vamos lá, Gilmar Mendes, dá a canetada aí e pra gente derrubar o Bolsonaro, olha só, para ajudar a derrubar o Bolsonaro, aqui o nosso carro de som que rodou no Rio de Janeiro, eu vou mostrar aqui o vídeo, isso estava na fila da lotérica, na verdade rodou anteontem e não ontem. Ontem também rodou, mas eu não tenho ainda os vídeos de ontem, olha só que legal.
arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem? Enquanto as pessoas morrem de Covid, estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar. Enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil. É engraçado que a gente fala do Caixa Tem dando problema e das filas enormes, enquanto as pessoas estão exatamente nas filas enormes para receber o auxílio. E quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Mas não se esquece de se inscrever no canal e vamos para cima dessa corja. A gente está denunciando aqui as desgraças que estão para acontecer no Brasil em 2022 se o Bolsonaro chegar até lá. Então vamos ajudar a denunciar e ajudar a fazer oposição. É isso, falou!